Depois da vitória sobre a Portuguesa, quando nós imaginamos que tudo estava resolvido, pelo menos com os menores times ali do Rio, vem o Fluminense e me traz esse empate por 0-0 contra o Madureira. E é sobre esse jogo que nós vamos falar hoje. Então vem comigo para mais um vídeo de análise. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Bem, se você apoia nosso canal, eu já vou pedir para você chegar deixando o like. E sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Primeiro de tudo, o Mano Menezes ele escolhe entrar com uma escalação completamente diferente da escalação que tinha entrado em campo contra a Portuguesa. Por um lado, a gente pode pensar que de fato isso é bom se a gente está pensando em preservar a parte física desses atletas. Por outro lado, é muito difícil você imaginar a evolução de um futebol, tendo em vista que a gente tem um clássico na quarta-feira com um time que não é um time de uma sequência, na verdade é um time completamente novo, entrando em campo para esse jogo. E um jogo que, para ser muito sincero, é um jogo extremamente desanimador. E eu não tô falando só pelo resultado em si ter sido um 0-0, mas porque a atuação também é desanimadora. Geralmente eu gosto de falar sobre jogadora, jogador, lembrando cada momento da partida, porque eu acho que essa é uma forma melhor de você resgatar o que esses jogadores fizeram ao longo de campo, você lembrar se o cara se destacou em algum momento ou se foi alguém que não apareceu tanto na partida, coisa do tipo. E esse jogo, na verdade, você resume ele como um grande nada, que é o Fluminense partindo ali, tentando chegar perto do ataque. Tudo quando chegava lá na frente dava errado, você não conseguia ali. Foram poucas finalizações que obrigaram o goleiro do Madureira a fazer defesas, e nem foram defesas difíceis. Eu acho que o que mostra o como a gente segue 2025 da mesma forma que em 2024, com um problema bem grande no ataque. E pelo lado do Madureira, a coisa não era muito diferente disso. Pelo contrário, era ainda até mais desanimadora. Pouquíssimas chegadas. Quando chegava, às vezes, até pela quantidade de jogadores, parecia ter condições de fazer algo, mas não obrigou o Fábio a fazer defesas. Lembro assim de uma defesa que o Fábio precisou fazer. E de resto, ele ficou basicamente assistindo o jogo, assim como a gente. Imagino que com tanto sono como a gente que estava assistindo de casa. E aí a gente tinha um time que no primeiro tempo, quem dava alguma expectativa de alguma coisa lá na frente era o Canóbio, porque o Cauã Elias, o Hiro chegou a falar na nossa live pós-jogo que era um verdadeiro cemitério de jogadas, e com certeza, assim, eu acho esse início de ano do Cauã, vou repetir, tá sendo um início de ano um pouco desanimador. Acho que ele tem dificuldade com o posicionamento, mesmo quando ele tá bem posicionado. No geral, ele erra a jogada, ele não consegue dar sequência, ele perde a bola. Não tá sendo um início de ano nada animador pensando em Cauã. Só que a gente acaba tendo um problema, que é no segundo tempo, o Mano, a princípio, ele volta com o mesmo time, o que eu de cara já achei difícil de entender a motivação. É um time que não entregava, mesmo sendo um time mais novo, né? Não entregava intensidade dentro de campo. Nonato apagado, Renato Augusto apagado, Bernal ali, enfim, sendo Bernal, que até joga alguma coisa, mas nada animador. O Isaac tentava aparecer em alguns momentos, mas ainda também muito moleque. A defesa até aparecia, mas assim, pouco também, porque como eu falei, pouquíssimas chegadas do Madureira. E o ataque era bem vazio, assim. Se você tirar as jogadas do Canóbio, talvez a gente nem tivesse ataque nesse primeiro tempo. E quando o Mano faz as alterações, um pouquinho mais depois desse retorno do intervalo, a primeira alteração é a entrada do Riquelme por conta de uma saída forçada do Renato Augusto, que teve uma luxação num lance que claramente era para pênalti, e aparentemente o VAR do Campeonato Carioca é meramente decorativo, porque nada foi falado sobre esse lance, nada foi revisado, e é um lance onde o jogador vai todo no Renato Augusto, o Renato Augusto cai, assim, não vai na bola, enfim. Lance claramente para pênalti, isso não foi revisado e faz diferença no resultado final desse jogo, porque muito provavelmente a tendência era esse pênalti ter sido convertido.
Mas então ele faz essa alteração obrigada, colocando o Riquelme no lugar do Renato Augusto. Mas ali a gente tinha o Cauã Elias, que não estava conseguindo ser produtivo, e a gente tinha até o Canóbio, que tentava ali uma conversa com o cara, mas que, pra ser muito sincero, realmente parece ter as credenciais de não ser ali muito bom nas finalizações. Então não conseguiu ser efetivo. Depois o Mano faz outra alteração. O Germancano entra no lugar do Cauã Elias e, assim, não muda muito a situação. Me dá mais expectativas até. Chega pelo menos finalizar, obriga o goleiro a defender, ainda que tenha sido uma bola fraca. Ele perde, inclusive, um lançamento que o Riquelme dá para ele, assim, era para finalizar, era para matar. O Germancano perde essa oportunidade. Fiquei até impressionada, assim, porque como ele não consegue finalizar aquela jogada, eu confesso que eu ainda não descobri. Mas assim, é mais animador do que o Cauã, mas não é nada efetivo, assim como o Cauã não estava sendo dentro de campo. Nessa mesma alteração também sai o Canóbio para a entrada do Serna, e assim, dá uma expectativa quando o Serna entra em campo, entra com bastante vigor físico, logo assim que ele entra ele já dá uma corrida, mas parece que muito rápido isso vai minando assim também. Nesse caso nem vou culpar muito jogador, porque correr sozinho também não resolve nada. E o time tava muito lento, então a entrada do Serna dá essa expectativa, mas não dura. Em termos de rendimento, intensidade em campo. E um pouco mais à frente sai Guga e Nonato para a entrada de Samuel Xavier e Hércules, que, assim, tentam até, acho que, ajudar a equipe, mas não. Cara, esse foi o jogo, assim. O jogo foi desanimador, foi um jogo parado, foi um jogo modorrento, foi um jogo sonolento, onde você, assim, tem lapsos de destaques ali, que até falar a palavra destaque eu acho que é forte, mas você tem lapsos onde uma jogada do Canóbio, uma jogada do Serna, uma jogada do Riquelme, uma jogada do Cano, até te dão alguma expectativa de alguma coisa, mas que no geral mesmo, fica só na expectativa e ainda assim é o momento, sabe? Não... Você vai entendendo que o jogo vai terminar 0x0. Você vai assimilando que o jogo vai terminar 0x0. Porque o Fluminense não consegue nada. E o Madureira, assim, pouco tenta também, né? E aí você sabe que não vai conseguir também. De tão fraco que foi esse jogo. E aí, em resumo, é isso, assim. A defesa não comprometeu, mas não foi muito exigida. O meio-campo é um meio-campo pobre, lento. E o ataque é um ataque que, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. É esse o ataque que a gente tem pra sequência do campeonato. Obviamente, eu imagino que o Fluminense vá melhorar daqui pra frente, vai ser uma evolução. Mas sem sombra de dúvida já preocupa nesse início de temporada. Imaginar que, assim, se Cauã continuar dessa forma, se Cano não render muito e o Lelê, que ninguém explica o que tá acontecendo, né? Quem a gente tem pra sequência da competição? Quem a gente tem pra sequência da competição? E assim, é isso, assim. É um jogo que é difícil você gostar de... Não, assim, não dá pra falar que gostar de assistir, falar que, nossa, foi ótimo assistir aquele jogo, dizer que você gosta de se autotorturar. Porque, assim, um jogo muito ruim, muito fraco, muito desanimador. Você procurar também muito o que falar de cada jogador, assim, é inexpressivo, é triste, é de pouca inspiração, parece que é de pouca vontade. E aí a gente pode pegar e falar de tempo, de calor, de pré-temporada e tudo mais, mas não conforta em nada quando a gente olha pro jogo, porque o jogo é ruim. E até tentar procurar destaques é aquilo, mesmo quem se destaca ali um pouquinho melhor, não mostra nada demais. Não mostra nada demais. Esse foi o jogo. E aí, assim, fico preocupada pra sequência, fico preocupada pro clássico, fico preocupada pra temporada. Talvez um pouco menos pra temporada e mais pensando nos próximos jogos, porque, enfim, né, a temporada ainda é algo muito longo, ainda tem janelas, transferência aberta, então coisas ainda podem mudar. Mas em resumo,
É um jogo muito ruim. Eu confesso, eu tô, assim, eu não sei como terminar esse vídeo, assim. Em geral, eu gosto de terminar com alguma conclusão na sequência, mas eu tô extremamente curiosa pra saber o que o Mano Menezes vai fazer para o próximo jogo, se ele vai mudar todo mundo de novo, se ele vai voltar com a escalação que tinha sido titular contra a Portuguesa, acho mais provável, até de repente talvez colocando o René no lugar do Fuentes. O René não faz uma partida ruim, como eu falei, foi pouco exigido também, então a gente não sabe se num jogo com uma exigência maior ele pode acabar comprometendo, coisa do tipo. Mas não sei se a gente não sabe se a gente vai ter John Arias. O John Arias, pelo que o Vano fala na coletiva de imprensa, ele ficou de fora por conta de uma preservação mesmo, por ele ter tido menos tempo para treinar, já que ele teve um problema físico que já passou, mas isso dificultou o planejamento, fez com que eles tivessem que mudar esse planejamento. Mas é isso, sim. É um pouco difícil de imaginar. E você não tem muito tempo para pensar, porque hoje é segunda-feira, amanhã já é véspera de jogo, já de novo. E assim, eu só espero que pelo menos com mais ímpeto e mais vontade dentro de campo a gente consiga ver. E mais intensidade também, que era o que eu esperava desse time mais novo, né? Tão bom ter um time mais novo em campo. Mas se não entregar intensidade, assim, fica também pouco útil, digamos assim. Mas esse foi o nosso vídeo de análise. Beijo no coração de vocês. Mais tarde tem live às 5 horas. Tamo junto e até a próxima.